manifestação, Senhor, mas Deus tem satisfação da tua igreja. Aí no teu servo, a palavra da igreja, essa libertação, sagrado, doutrina, adoração. Estamos para ouvir, Senhor Pai. Essa é a minha mensagem, em nome de Jesus. Deus abençoe o pastor, que vai terminar essa mensagem. Amém, pastor? Glória a Deus. Todos dizem. Amém. Pastor. Da igreja com graça e a paz. Glória a Deus. Só da igreja com a paz do Senhor. Amém. Deus, muita alegria estarmos aqui nessa noite. Agradeço o convite, pastor José, senhora Nilson. Glória a Deus. Deus seja louvado pelas suas vidas. Prazer imenso de ver o pastor Fernando. Querido homem de Deus, Deus abençoe grandemente. A sua Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 25. Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 1, que tem como título a parábola das 10 virgens. Creio que Deus tem uma palavra aos nossos corações. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 25, verso 1. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. As prudentes, porém, levaram óleo e vasilhas, junto com as suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se um grito. O noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam, não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vamos comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram, Senhor, Senhor, abre a porta para nós. Mas ele respondeu, a verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Amém? Os irmãos podem tomar assento. A palavra de Deus nos fala a respeito de uma parábola falada pelo Senhor, a respeito de 10 virgens que estavam esperando, ou supostamente esperando o noivo, o pretendido ao casamento. E o texto fala de 5 que estavam em condições de estarem preparadas e 5 que simplesmente não estavam. Esse texto basicamente fala, essas virgens basicamente representam os cristãos. 2 grupos. Os cristãos que de fato são cristãos, de fato são convertidos, estão firmes na rocha que é Jesus, e aqueles que declaram ser cristãos, mas não são. Né? É um evangelho de boca. Pessoas que dizem servir a Cristo, mas diante de Cristo estão em falta. Esses 2 grupos de pessoas existem e existem dentro da igreja. E essa mensagem, ela esclarece esses dois tipos de postura, esses 2 tipos de conduta. Então, nós precisamos examinar a nossa vida espiritual, porque o dia em que Cristo voltará é desconhecido. Nós não sabemos o dia em que Jesus voltará. E nós não temos como prever a sua volta. Mas o que nós temos é que estar preparados. O texto começa nos dizendo, amados, que haviam 5 virgens que eram prudentes, sábias. E haviam 5 virgens que eram insensatas. As insensatas, elas tinham as suas candeias, mas elas não levaram óleo. Um óleo que seria usado posteriormente. Já as sábias, as prudentes, elas tinham a candeia, a lamparina, e elas já tinham o óleo. Tem uma parte e tem a outra. O texto vai nos dizer, meus queridos,
que as insensatas elas não tinham olho para depois. Ou seja, em algum momento elas teriam falta, elas não tinham reserva, elas só tinham algo para aquele primeiro momento. E tem pessoas que só são cristãs, ou se dizem cristãs no primeiro momento, e depois não são mais, e depois esfriam, e depois se desviam, e depois apostatam. É aquele crente que é crente só de um momento. Eu falo a respeito da parábola do semeador, no qual há pessoas, que por um momento até recebem a palavra e acreditam, mas depois se deixam levar pelos pecados do mundo, se deixam levar pela soberba da vida, se deixam levar pelas coisas que esse mundo tem a oferecer. Quando o texto fala da semente que é lançada, e o espinho cresce, sufoca, e vem a luz do sol e queima, e vem as aves do céu e come. Apenas uma das 4 terras era uma boa terra, no qual a semente foi lançada e criou raízes, germinou e cresceu e floresceu. Mas muitos outros, é como se fossem turistas, ouvem a palavra, mas não seguem. Ouvem a palavra, por um momento estão na igreja, mas depois saem. Ouvem a palavra, até reconhecem que é verdadeira, mas não vêm para a casa do Senhor, não se converte. Até conseguem reconhecer o erro, mas não tem uma postura de mudança. Então, tinha a candeia, mas não levou azeite, não se preparou para o outro dia. E isso é ser cristão. Ser cristão é se preparar para o outro dia. Ninguém ainda conquistou nada. A Bíblia fala que a salvação, o céu é tomado à força. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, se hoje não é o seu fim, você tem que continuar perseverando. E quando é o nosso fim? Só Deus sabe. Mas até o seu último dia de vida, até o seu último fôlego de vida, você tem que perseverar. Você pode ter 30 anos de crente, 50 anos de crente, se no final desviar você perdeu tudo. Não valeu de nada. Você desperdiçou a sua existência. Então, você tem que ter a candeia, e você tem que ter o azeite para depois. Sempre buscar o azeite para depois. Sempre se preocupar com o azeite para depois. Então, essas são as virgens que não estavam preparadas. É só um momento. Eu tenho azeite hoje, mas eu não vou ter amanhã. Eu não vou ter daqui a pouco. É aquele cristão ou aquele que se diz ser cristão que não se esforça, que não se mobiliza, não faz por onde. Ser cristão, amados, é fazer por onde. Hoje eu tenho que perdoar fulano que me ofendeu. Amanhã eu tenho que resistir a uma tentação. No outro dia eu vou virar e talvez dê vontade de falar uma palavra feia, mas eu não vou dizer. Estou fazendo por onde. Eu não posso ceder. Tem gente que até professa, eu sou uma virgem, eu estou esperando um noivo, mas não tem azeite. O azeite aqui é a presença do Espírito Santo. É a presença de Deus, é a viveza. Eu sei que eu fico repetindo muito isso, porque as minhas mensagens são muito voltadas para o nome desse ministério, que é frutos do Espírito, mas é o fato. Se você não tiver frutos, você não vai para o céu. Dons não levam aos céus. O que leva aos céus é os frutos. E eu tenho os frutos justamente quando eu estou me esforçando para ter o Espírito. Olha o nome, frutos do Espírito. Então, se o Espírito está em mim, eu tenho que mostrar que eu tenho esses frutos. Eu estou me esforçando para perdoar. Não estou dizendo que é fácil, mas há uma diferença gritante entre aquele que está com dificuldade em perdoar, mas quer perdoar, e aquele que simplesmente não quer. Não estou nem aí. Problema dele, problema dela. Ainda busca um respaldo bíblico, um respaldo em ensinamentos motivacionais. O nosso parâmetro é a palavra de Deus. O texto vai nos dizer, amados, que o noivo demorou. Ele demorou a chegar. E é interessante que essa demora revelou quem era quem. De um lado, 5 virgens prudentes, do outro lado, 5 virgens insensatas, despreparadas. A demora de Cristo em voltar é um tempo necessário para separar o joio do trigo. É um tempo necessário para que as pessoas revelem quem elas são. Já notou que o tempo revela quem são as pessoas? No primeiro momento você imagina, fulano é uma bênção, até você conhecer fulano, conviver com fulano, Aí o tempo vem, aí tem decepções, tem traições, tem coisas que você não imaginava, Porque no começo, no cartão de visita é uma coisa, mas o tempo mostra quem são as pessoas. Então, a demora para o noivo mostrou quem eram as prudentes e quem eram as insensatas. Porque as prudentes, nesse tempo, elas tiveram tempo de se preparar e usaram esse tempo para se preparar. Já as insensatas não estavam nem aí.
Então a demora de Cristo serve para isso. Jesus não voltou ainda. E nesse tempo estão se revelando as pessoas. Tem pessoas que hoje estão na casa de Deus. E tem pessoas que hoje estão se preparando para servir ao diabo. Tem pessoas que dizem, eu não vou para a igreja porque é frio, chovendo, estou cansado. Mas quando é para outras coisas, outros eventos, não tem cansaço, não tem frio, não tem chuva, não tem nada. O tempo revela quem são as pessoas. E naquele grande dia, Deus vai dizer, olha, você viveu quanto tempo? Olha quanto tempo você teve. Quantas oportunidades. Deixa eu dizer assim, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, é muito grande, né? Mas quanta besteira, eu passo o dia inteiro lendo na internet, né? Sabe da vida de todo mundo, de coisas que não agregam em nada, da influenciadora fulana de tal que não influencia porcaria nenhuma na nossa vida, e não nos atentamos à palavra de Deus. O tempo está aí, amados, e ele se voltará contra nós. Ele será usado para nós. Diz a palavra de Deus que o noivo demorou. E o texto reforça isso porque fala que ele chegou próximo da meia-noite, já é tarde, né? Meia-noite você não tem mais planos. Talvez você esteja na sua casa, muitos já dormiram bem antes disso, já jantaram, já assistiram, né? Já estão, né, finalizando qualquer tipo de pretensão ao final do dia. Então isso reforça que ele demorou. O texto diz, meus queridos, que todas as virgens ficaram com sono e adormeceram. As prudentes, elas também dormiram. Porém, existe um porém, sendo bem enfático, elas tinham óleo, elas tinham azeite, elas tinham a candeia e tinham azeite. Então não há problema delas dormirem. Por quê? Porque elas estavam preparadas. É uma mensagem para os verdadeiros cristãos. Você pode descansar. Porque a qualquer momento, se hoje for o dia da volta do nosso Senhor, você está preparado. Tem gente que dorme, morre dormindo, né? Tem um infarto, um aneurisma, né? Nem acorda mais. Hoje, se você dormir e não acordar mais, você acorda no céu. Se hoje fosse o dia da sua morte, se você estiver em Deus, você vai para o céu. Então não há problema para aquele que está com azeite, para aquele que está preparado. Eu vou descansar. Pode descansar. Não está vendo sua parte? Não está vendo o dever de casa? Não fez o que Deus mandou que você fizesse? Então elas dormiram, descansaram, porém estavam preparadas. Entenda que as insensatas, elas poderiam estar comprando azeite, mas não compraram. Tinha tempo, pastor, para comprar azeite? Tinha. Tanto tinha tempo que elas estavam dormindo. Se tinha tempo para dormir, então tinha tempo para ir comprar azeite. A questão é como é que nós estamos usando o nosso tempo. Estamos usando o nosso tempo para dormir ou para comprar azeite? O que é dormir? É aquele que está disperso. É aquele que nessa hora está lá, achando que a alegria está lá naquela festa. Está disperso, está dormindo, não acordou para a vida ainda. Podia estar buscando azeite? Podia. Hoje, vocês estão buscando azeite. Mas é só um culto, você não veio atrás do outro, você veio atrás de Deus. Você veio buscar de Deus. Você veio falar com Deus, culto é lugar de oração. Você veio adorar a Deus, você veio ouvir a palavra. Não olhe para mim, olhe para Deus. Deus tem uma palavra no seu coração. Aleluia. Então, tem tempo. Como estamos usando o tempo? Estamos dormindo nesse tempo? Dormindo para Deus? Ou estamos buscando azeite? Estamos fazendo a nossa parte? Qual é a nossa desculpa? Né? A Bíblia fala que até os lobos sabem o caminho dos céus. Amados, até uma pessoa com certo desequilíbrio mental tem a capacidade de encontrar o caminho do céu. Imagina você que foi feito são. Você que foi feito com uma certa vantagem intelectual. O texto vai nos dizer que à meia-noite ouviu o seu grito. Quando o texto fala à meia-noite, por meia-noite entenda-se o final de um ciclo e o começo de outro. Porque meia-noite é quando o dia encerra, né? Meia-noite, o dia acabou. Aí começa a contar da 0 hora, né? Aí já é um outro dia, já é uma outra data, né? Por mais que a noite se prolongue, né? Aí varia conforme cada país do mundo, né? Tem países que a luz do sol vem logo às 5 horas da manhã, outras 6, 7, mas é indiscutível que meia-noite finalizou esse dia. Então meia-noite representa final de um ciclo, terminou esse dia e agora começa outro.
Por isso que Deus não fala meia-noite. Ei, finalizou esse ciclo. Vocês estão na terra, tiveram tempo de se preparar. Só que vai ter um momento que vai chegar a meia-noite. Vai acabar esse tempo. E qual é o próximo ciclo? Você que decide. Se você vai para o céu com um noivo ou você vai com o outro. Ciclos terminam. A vida finaliza. A vida física dessa carne vai finalizar e vai começar uma eternidade. Meia-noite representa final de um ciclo, começo de outro. A meia-noite, lá no livro de Êxodo, fala que Deus feriu os primogênitos. Então o faraó decide liberar Moisés e os hebreus. Está vendo? Finalizou o ciclo de opressão do faraó, agora o povo foi liberado para ir para o deserto. Mudou. À meia-noite, Sansão estava na faixa de Gaza, estava ali, tinha estado com uma prostituta, e aí ele fala que os homens pretendiam matar Sansão ao amanhecer. Só que à meia-noite Sansão acorda, forte como ele é, ele arranca os portões de Gaza, inclusive leva até o portão com ele. Ali foi um livramento de Deus, mesmo Sansão não merecendo. É Deus dizendo, olha, os homens estavam jurando te matar. Se ele ficasse até 4 horas, 5 horas da manhã, ele poderia, né, ser morto. Mas ele despertou meia-noite e foi embora. Parece aquela pessoa, né, que Deus tem negócio, a pessoa está no mundo ainda, e mesmo no mundo, Deus é tão misericordioso que ainda dando chance. Olha, eu estou te dando oportunidade, né? Então, à meia-noite, Deus deu um livramento para Sansão. À meia-noite, Boaz acordou e viu Ruth aos seus pés, né, com a capa. E os estudiosos falam que essa capa no Antigo Testamento, quando uma mulher queria dizer para um homem que ela estava disponível, interessada para o casamento, não de uma forma vulgar e indecente, mas de uma forma honrosa, ela se deitava aos pés do homem com a capa. À meia-noite, Boaz acordou e viu Ruth ali deitada. É interessante que os estudiosos falam que ele não era para acordar, porque ele era um fazendeiro, um trabalhador. Quem é que dorme e acorda à meia-noite? Tem que acordar no outro dia, você é o dono da fazenda. Por que ele acordou àquela hora? Naquele mesmo momento teve uma conversa e agora a mulher que era viúva vai casar de novo, né? Deus mudou a história sentimental e também material daquela mulher. Então meia-noite representa mudança de ciclo, novidade de vida. Paulo e Silas estavam presos até que à meia-noite houve um terremoto. A Bíblia fala que as celas, as correntes, né, se abalaram. E não só ele, né? Eles. Mas também todos os presos foram soltos. Então tem a ver com mudança de ciclo, né? Meia-noite tem a ver com mudança de ciclo. Analisando os versículos 7 e 10, o versículo 7 fala que as virgens acordaram. Mas só no versículo 10 fala que depois o noivo chegou. Então, analisando esses dois, primeiro, virgens acordaram e depois o noivo chegou. Então deu tempo para essas virgens estarem ali preparadas, né, como das prudentes, né, preparadas, acordadas também, enquanto o noivo chegava. Aqui, meus queridos, fala que antes da segunda vinda de Cristo, haverá um despertamento, ou está tendo um despertamento. Muitos são pegos e serão pegos desprevenidos, mas pela misericórdia de Deus, antes da volta de Jesus, tem pessoas que estão acordadas. Tem pessoas que estão despertas. Jesus pode voltar que eu estou acordado, né? Estou aqui fazendo a minha parte, né? Estou aqui me preparando. E é isso que acontece, né? Ele fala, desperta do que dormes, e Cristo resplandecerá diante de ti. No segundo sentido, todas as 10 virgens estavam dormindo. Quando elas ouvem um grito, alguém grita, né? O noivo se aproxima. No outro sentido de interpretar esse texto, as 10 estavam dormindo. Tanto as 5 prudentes, quanto as 5 nécias, né? As 5 loucas. E todas foram pegas, todas foram surpreendidas. E isso é um indicativo do arrebatamento. Porque quando Jesus voltar, né? Eu falo na forma do arrebatamento, né? Existe o juízo final, que é um evento. Existe a volta de Cristo, né? Onde ele vai governar com o seu exército. E existe também o arrebatamento. Eu falo a respeito do arrebatamento. Quando houver o arrebatamento, onde Cristo também volta nessa vinda, todos serão pegos, todos serão surpreendidos. Alguns para a glória de Deus. Alguns vão estar de boa, né? Que privilégio. É Jesus voltar e você estar ok com Ele. Mas outros vão estar desesperados.
Porque não estavam preparados para a sua volta. Porque não se importaram com a mensagem dos profetas. Porque nunca se preocuparam com a palavra de Deus. Estiveram focadas nas suas vidas fúteis, nas vaidades desse mundo, nos entretenimentos exagerados. Não estou pregando contra entretenimento. Nós vamos se perder em tantas coisas que vem, né? E esquecemos do mais importante, que é a palavra de Deus. Perceba que nós podemos fazer uma comparação entre a parábola das 10 virgens e o texto do arrebatamento, que está lá no livro de Tessalonicenses. Porque aqui vai dizer, né? Ouviu-se um grito. Elas estavam dormindo e ouviu-se um grito que dizia: o noivo se aproxima. E no arrebatamento? Ele fala que no arrebatamento, dada a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta, então o arrebatamento tem anúncio. E aqui nas 10 virgens também foi anunciado. Aqui fala que o anúncio foi: o noivo se aproxima. E no arrebatamento, o Senhor descerá dos céus, ou seja, Ele está se aproximando de nós. Ele está no céu, longe, é tão alto que é chamado de Altíssimo. Nós estamos na terra, mas Ele vai descer. O Rei vai descer. Aqui fala que as preparadas entraram para o banquete nupcial. Quem está preparada vai entrar e vai entrar para o banquete de núpcia, de casamento. E no arrebatamento, ele vai falar que nós seremos levados até Ele aos céus, né? Nós vamos até os céus. Aqui fala que o noivo veio se encontrar com elas, né? Ele veio ao seu encontro. E nós iremos também ao encontro do Senhor. Diz a palavra de Deus que as outras virgens, as loucas, elas acordaram e tentaram preparar suas candeias, mas não era o suficiente. Elas não tinham o suficiente. Tanto que elas vão até as preparadas, né? As loucas vão até as prudentes e dizem: me dá um pouquinho do azeite de vocês. Está pedindo porque não tem. Está pedindo porque não tem o suficiente. Está pedindo porque está faltando. E quantas pessoas estão agindo como essas virgens loucas? Não adianta você ter a lâmpada sem o azeite. Tem pessoas que querem dizer que servem a Deus, ou querem acreditar que servem a Deus, mas sem a presença de Deus é inútil. Sem obediência a Deus é inútil. Não adianta vestir um terno e gravata ou ter uma saia comprida, se a sua língua é mais comprida que a saia. Se aquilo que você aparenta diante dos homens não condiz com o que você é diante de Deus. Se por fora você é bênção, mas por dentro Deus está vendo que tem algo reprovável. Então é como uma pessoa religiosa. Cuidado para não ser um religioso. O religioso acha que simplesmente cheguei na igreja, bati o ponto, está tudo bem. Mas lá fora, você não é convertido lá fora. Tem pensamentos errados. Fala palavras erradas. Tem sentimentos que não é para estar em você. Já tem muito tempo, não se converteu ainda. Está se negando a ser a nova criatura, porque ainda está sendo o velho homem. Então, candeia sem azeite não serve. Não adianta dizer que é de Cristo se você não tem o Espírito Santo em você. E quem é que tem o Espírito Santo? Quem foi mudado? Quem foi transformado? Você precisa ser transformado. Deus não está preocupado apenas com a aparência, está preocupado com a essência. Você tem que ser crente. Você tem que ser convertido. Você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Você tem que amar o próximo como a si mesmo, né? Você tem que ser fiel no seu casamento. Você não pode roubar, você não pode ser arrogante, você não pode ter inveja, não pode ser fofoqueiro, não pode se entregar à sensualidade, à bebida, à embriaguez. Ah, mas eu ainda permito isso. É a louca, é a virgem louca. Está achando, pode até ter a candeia, mas não tem o azeite. O azeite você não tem. Porque para ter o azeite tem que se preparar, tem que querer, tem que buscar, tem que pagar o preço. E tem aqueles que não estão buscando. E quando o noivo chegar, não vai subir, não vai entrar. Entenda que o noivo não aceitou, elas não foram aceitas. Aí eu falo que Caim teve uma oferta e ele se apresentou diante de Deus e Deus reprovou, não aceitou nem Caim nem a sua oferta. Isso é pesado, logo no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 4, né? Deus rejeitou Caim e sua oferta. Já imaginou Deus rejeitar você? E rejeitar aquilo que você está ofertando, aquilo que você está apresentando? Olha, esse eu não estou recebendo não. Por quê? Porque tinha que mudar nisso,
tinha que se converter naquilo, então eu não aceito. O texto fala que as despreparadas foram atrás de mais azeite, o que indica que as suas candeias, o azeite é para manter a luz acesa, o que indica que as suas luzes estavam apagando. Tinha luz, mas estava apagando. Então, nós podemos afirmar que todas as 10 virgens, em algum momento, tinham azeite, tinha presença, mas tinha algumas que estavam apagando. Então, tem pessoas que, às vezes, todas elas são cristãs, são crentes, obedientes, mas em algum momento começam a sair da palavra de Deus, começam a perder o foco, começam a sair do propósito de Deus. Entendam que elas tinham que ter azeite. Os casamentos no Antigo e no Novo Testamento, eles duravam 7 dias, e elas precisavam de azeite para ir até o noivo. Os casamentos eram à noite. Precisava de um azeite, obrigado meu querido, para ir até o noivo. Como é que eu vou andar no escuro se eu não estou com uma lamparina acesa? Eu posso me perder dos outros. Se eu não tiver azeite, eu posso perder a minha comunhão com os outros. Eu me torno desigrejado, eu não quero mais ir para a igreja, eu não tenho mais comunhão com os irmãos. Eu falo com o fulano gosta de mim, mas eu tenho uma barreira com o outro, está se perdendo. Por quê? Porque não tem azeite, sem azeite você se perde. Se perde no meio da escuridão. Eu preciso do azeite para não me perder dos outros, indo ao caminho do casamento. E nós estamos indo ao caminho do casamento. Porque hoje nós somos a noiva de Cristo, a igreja é a noiva que está rumo ao casamento com Cristo. E sem o azeite, nós não teríamos condição de ver o que está à nossa frente. Jesus, quando ele está para ressuscitar Lázaro, ele fala que ainda é de dia, temos a luz do dia, quem vê a luz do dia não tropeça. Para a noite vem. Nós precisamos enxergar o que está à nossa frente para não tropeçarmos. E o que nos ajuda a enxergar é a luz. Já viu como um terreno é totalmente diferente de dia e de noite? De dia você, opa, estou vendo tudo, sei por onde andar e tal. À noite, opa, onde é que eu estou? Que eu não estou vendo. Então perceba que sem luz, sem azeite para a sua luz, você pode tropeçar. Você pode cair. Muitos estão caindo porque estão sem a presença de Deus. O texto vai nos dizer que as insensatas pediram azeite para as prudentes, mas as prudentes negaram, disseram, vão comprar para vocês. É como se ela dissesse o seguinte, olha, eu não posso fazer por você, é você que tem que fazer. Eu posso comprar o meu azeite, mas eu não posso comprar o seu azeite. Quem tem que comprar é você. Eu vou traduzir para que você entenda. Eu não posso ser crente por você. Eu não posso ler a Bíblia por você, eu não posso me converter por você, eu posso me converter por mim. Eu posso buscar por mim, eu posso até orar por você. Mas entenda que salvação é individual. Naquele grande dia, ninguém vai mandar representante. Ó, vai lá, fulano, em meu lugar, vai ter que ser você. Vai ser as suas obras, vai ser o seu nome em jogo. É você que vai ser julgado. Não porque eu era filho do pastor, porque eu era casado com a missionária, porque isso não vai servir de nada, tem que ser você. Não porque eu tinha um anel de teologia, estudei 4 anos e tal. Mas não seguia a palavra. Sabia o aramaico, o grego, o hebraico, mas não sabia o simples, que é a obediência, a santidade ao Senhor. Entenda, é você que tem que ler Bíblia. É você que tem que reconhecer os seus pecados. É você que tem que orar. É você que tem que adorar. É você que tem que fazer a sua parte. E aí elas disseram, as prudentes disseram às insensatas, vão comprar azeite. Vão comprar vocês. Isso me chama atenção. Porque se fosse certos crentes Nutella de hoje, né? Eles dizem, não, tá tudo bem. Não precisa comprar azeite não, vai casar do mesmo jeito. Ô mulher, relaxe. Não é verdade? Quantas igrejas com o evangelho relativizado, mentiroso, deturpado. Mas as prudentes disseram, não, eu não vou te dar o meu azeite, eu não tenho como te dar, se eu te der eu vou perder, mas você tem que comprar. Se você quiser casar com o noivo, você tem que comprar. E que azeite, bênção de Deus. É obediência, santidade. Qual é a mensagem? Se você quiser encontrar com o noivo e quiser ser recebida pelo noivo, você tem que ter santidade. Você tem que ter obediência. Se você não tiver o azeite, não adianta. Você precisa se converter. Se você não se converter, não adianta. O azeite sempre foi considerado algo caro, nós sabemos, né?
Aí no mercado você vê o preço do azeite. Azeite sempre foi algo caro. Então, se é algo caro, é algo difícil. Então, sempre foi difícil obter azeite. Ninguém diz assim, olha, eu tenho um azeite boa. Não, é difícil, é caro. Ele é valioso, ele é precioso. Então, ser crente é difícil. Está achando que é fácil ser crente? Fácil negar a si mesmo, fácil controlar, frutos do Espírito, domínio próprio, frutos do Espírito, mansidão, frutos do Espírito, amor, não é fácil, amados. Fácil é xingar, fácil é se revoltar, é quebrar a mesa, é simplesmente levantar barreiras, é ser frio, é guardar mágoa, é falar mal. Isso é fácil, porque a nossa carne nos leva a uma vida de porta larga. Agora a porta estreita, né? É pro azeite. As prudentes pagaram o preço. Se tinham azeite, é porque pagaram o preço. O azeite não é de graça, não é fácil. Mas se tinham, é porque economizaram, juntaram seu dinheirinho, vamos comprar azeite, vamos comprar mais azeite. A luz usa quanto de azeite? Isso tudo. Vamos nos esforçar. As outras não estavam nem aí. A diferença do cristão e o ímpio, ou do cristão e o falso cristão é essa. O cristão verdadeiro está pagando o preço, está se esforçando. O outro não. Ele está acreditando que naquela vida torta, errada, sempre vai ter uma chance, sempre vai ter uma oportunidade. E o noivo pode chegar e você vai ficar de fora. Entenda que é uma mensagem de despertamento. E desculpe se eu não vim dizer hoje que, é vitória. Ah, pastor, mas eu vi no cartaz que era ciência da vitória. A maior vitória é você ir para o céu, meu querido. A maior vitória é dizer, vinde a mim, bendito do meu Pai. Não é casa, carro, não é nem o reconhecimento de uma pessoa da terra. É o reconhecimento da pessoa de Cristo. Ei, eu quero você comigo. Entenda que as prudentes não poderiam abrir mão do seu azeite para outro. Se eu abrir mão do meu azeite para o outro, vai voltar para mim. Então eu não posso. Eu não posso abrir mão da minha espiritualidade. Ei, cristão, cuidado para não abrir mão da sua espiritualidade por causa de outro. A gente está vendo isso. Eu sou crente, mas para manter umas amizades ímpias, eu meio que estou abrindo mão do meu azeite, estou me corrompendo um pouquinho, estou gostando de umas conversas indevidas, para ficar legal, porque são os amiguinhos da faculdade, do trabalho. Não, eu sou cristão, mas eu quero casar aquele homem do mundo. Eu quero aquela mulher do mundo. Aí eu vou ceder um pouquinho do meu azeite, Cuidado. Não abra mão do seu azeite por ninguém. Isso aqui é salvação. É para você pregar para os outros. É para amar os outros. É para orar pelos outros. Mas não é para se corromper por causa dos outros. Tem diferença. O texto vai nos dizer, meus queridos, que as virgens prudentes simplesmente disseram não. As loucas, me dá um pouquinho. Qual foi a resposta? Não. Virgens prudentes. A prudência também diz não. Já leu Provérbios? Está lá. A prudência dizendo não. Sabedoria dizer não. Quem disse que tem que concordar com tudo? Quem disse que a igreja tem que compactuar com tudo? Que o pastor tem que compactuar com tudo? Que a palavra de Deus aceita tudo? Não, a palavra de Deus diz não para você. O pastor de verdade vai dizer não para você. Pode isso? Não pode. Está errado. É equivocado. A Bíblia começa com não. Não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus disse não para Adão e Eva. Deus disse não para Paulo. Ei, Senhor, tira de mim o espírito da carne. Não, a minha graça te basta. Moisés, Senhor, eu quero entrar na terra prometida. Não vai entrar, porque foi desobediente no finalzinho. Davi disse, eu quero construir o templo. Não, sua mão do Senhor de sangue. Quem vai construir o meu templo vai ser teu filho Salomão. Acha que Deus diz não, Jesus, próximo da cruz do Calvário, Jardim das Oliveiras ou Getsemane. Senhor, se possível, afaste de mim esse cálice. Deus não afastou. Mas Jesus também disse, vai ser feita a tua vontade e não a minha. Seja feita a sua vontade. Deus também diz não, amados. O texto vai nos dizer que essas prudentes disseram, nós não vamos dar para vocês o azeite e vocês precisam comprar azeite. Foram duas coisas, Não vou dar o que eu tenho para você e você tem que se virar. Mas o que me chama a atenção é que as prudentes, elas não criticaram destrutivamente as insensatas e também não se vangloriaram diante das insensatas. Amados, isso é uma lição preciosíssima. Cristão de verdade não fica destruindo os outros. Você não precisa destruir ninguém, desde que fica condenando, Ah, é inferno, você é isso, é aquilo. Amados, a palavra de Deus já é pesada. É só pregar a palavra que já dói. Porque ela nos confronta,
Então não critique destrutivamente, cuidado, tenha sabedoria para falar. O diabo está ganhando muitas guerras, porque tem gente da igreja que não sabe anunciar o evangelho. Segundo, elas não se soberbeceram. Você não vê aquelas achando o máximo. Olha, porque vocês não estão preparadas e nós estamos. Nós somos mulheres de Deus. Nós fizemos nossa parte. Ei, humildade sempre. Não importa quem você seja, a glória é de Deus. Ah, mas eu oro muito, mais do que sua obrigação. Ah, mas eu estudo muito para pregar, mais do que sua obrigação. Tudo que você fizer, para a glória dele. Não se ache melhor que o outro. Quando o apóstolo Paulo, quando Deus falou para o apóstolo Paulo que não ia tirar o espinho, o apóstolo Paulo disse bem assim, que Deus não tirou o espinho dele, olha o que ele fala, para que eu não me ensoberbecesse pela grandeza das revelações. Ou seja, vou traduzir para você. Ele teve um reconhecimento claro que Deus botou um freio nele, porque Deus mostrou coisas tão incríveis. Paulo foi arrebatado. Nós sabemos disso. Ele foi até o terceiro céu. Ele viu coisas invisíveis na Bíblia. Coisas que ao homem não é permitido falar. Está lá no texto. Só que Paulo podia se exaltar. Aquele cara que era humilde, que falou, eu sou o pior dos pecadores, podia se soberbecer. Né? Olha, o que eu vi vocês não viram. O que Deus me contou, não contou para vocês. Ele podia se achar. Aí Deus já conhecendo o coração do homem, eu vou botar logo um freio em você? Para esse nariz não empinar? Tem gente que Deus tem que botar um freio. Senão a pessoa fica se achando. É o super crente. Eu sou o super. Só se for o Superman do filme. Mas aqui o nosso herói é o Senhor Jesus. Aleluia! E é interessante que eu estava no cinema com a minha esposa, né? Fico observando a história, né? Olha, um casal, né, que lançou um menino, né, para ir para outro canto, né? Imitam até a Bíblia, né? Porque Moisés também foi colocado no cesto, Jesus também, o cara tem que fugir, né, de Herodes, né? Sempre tentando imitar o verdadeiro herói, que é o Senhor Jesus. Diz a palavra de Deus, que o noivo chegou, mas não encontrou as insensatas, nem óleo com elas. A Bíblia vai nos dizer, amados, ele fala assim, acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que clamam a ele de dia e de noite? Essa parte como gosta. Eita, traz a justiça para nós. Aí vem a segunda parte. E quando Jesus voltar à terra, será que ele encontrará fé entre vocês? Agora pesou, né? Você quer algo de Deus. Deus, me dê, venha. Certo, mas ele também vai querer algo de você. E aí você está disposto a dar? Jesus, ao voltar, vai encontrar fé na terra? É a pergunta da Bíblia. Quando o noivo voltou, ele encontrou as insensatas? Não encontrou. Nem encontrou elas, nem óleo com elas. Jesus disse nas bem-aventuranças, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Eu acho que às vezes as pessoas não têm noção da profundidade desse versículo. Eu vou fazer uma pergunta bem simples. Quem aqui tem um sonho de um dia ver Deus? Glória a Deus. Glória a Deus. Você tem vontade de ver Deus? Já imaginou como Ele é? Você tem essa vontade? Como é que será que é Deus? Imagina estar com Ele, vê-lo, de uma forma que eu sei que Ele... Eu tento imaginar, mas não consigo. Pois é. A Bíblia fala que para ver Deus, só os puros de coração. Então, quando você tiver mágoa de alguém, pense, essa mágoa é um impedimento para viver Deus. Vale a pena? Não vale, não. Deixar de ver Deus, porque está guardando o ressentimento de alguém. Deixar de ver Deus, porque prefere umas conversinhas com piadas imorais. Pensa, né? Não tem nem comparação. Deixar de ver o Senhor, por causa de uma sujeirinha que você insiste em alimentar, não vale a pena. Elas não estavam preparadas, elas não viram o noivo, vocês falam isso, né? Não viram. O texto vai nos dizer, meus queridos, que as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. Amados, o céu é para quem se prepara. Não tem outro, não tem jeito. Não tem como mudar essa palavra. As virgens preparadas, as virgens que estavam preparadas, entraram com o noivo para o banquete nupcial. O céu é para quem se prepara. Se não se prepara, não tem como. Não tem como. Você está se enganando, se iludindo. Aí o texto vai nos dizer, meus queridos, vamos analisar. O texto fala que elas eram virgens. O que é virgindade? Virgem. Uma pessoa pura, que se preserva. Né? Olha, eu não quero ter esse tipo de envolvimento, contato sexual antes do casamento, antes do matrimônio. Eu não estou nem aí porque o mundo diz, eu quero me preservar para o verdadeiro amor, a pessoa certa na hora certa, debaixo da bênção de Deus. É uma decisão. Só que o texto fala que as 10 eram virgens. Não está falando de 5 virgens e 5 que eram não virgens, né? Fala que as 10.
Porém, mesmo tendo 10 virgens, 5 não entraram. Isso chama atenção. Por que 5 não entraram se todas eram virgens? O ser virgem, a virgindade, também tem a ver com algo pessoal, que é uma escolha. Eu escolho me purificar ou não. Eu escolho me preservar ou não. É um mérito, né? Porque é seu. É você que escolhe. É como querer estudar ou não estudar. Me formar ou não me formar. É você que luta. Luta para ser alguém ou vai ficar sem fazer nada mesmo. Mas o texto fala que ainda assim 5 não entraram. Só as outras 5. Quais foram as que entraram? As que tinham azeite. Ou seja, não foi a virgindade mérito que fez entrar. Ajuda, mas não foi o principal. O que fez entrar foi o azeite. Ou seja, não é o teu mérito que vai te fazer chegar no céu, mas é a graça dele que vai fazer você chegar lá. Ah, mas eu sou um bom filho para o meu pai e para a minha mãe. Isso não vai te levar para o céu. Se eu tiver uma boca suja, por exemplo, não vai adiantar de nada. Ah, mas de madrugada eu levo sopão para o morador de rua, mas de dia é homossexual. Não adianta. Tem méritos em você, coisas positivas em você, mas não está tendo azeite. E o que leva para o céu não é o teu mérito, é a graça. Graça significa valor imerecido. Sabe o que é graça? É o mérito de Cristo. Jesus morreu na cruz do Calvário pelos seus pecados, e é por causa dele, somente por causa dele, que você tem uma chance de ir para o céu. Então não é o mérito do homem, é a graça de Deus. Todas eram virgens, todas tinham mérito humano, mas só 5 tinham mérito humano e tinham a graça. Só 5 tinham azeite, só 5 eram convertidas. É isso que eu estou dizendo. Tem muita gente boa lá fora. E quando morre, todo mundo fala que vai para o céu, né? Ah, fulano era bom, era uma boa pessoa, mas orava para Maria, para José, para Damião. Não vão dele, né? Que ele é o homem de Deus, né? Mas para os ídolos, né? Mas não olha para o Senhor. Tem que ter o Senhor na sua vida. Não é verdade? Diz a palavra de Deus que ali a porta foi fechada. Eu sei que isso quase não é pregado, amados, mas a porta vai se fechar. Não fique achando que vai ficar aberto para sempre. Um dia a porta da arca de Noé fechou, só entrou 8 e todo o restante da humanidade foi destruído. Entraram só 8, é pouco, porque são poucos, diz que são poucos que entram pela porta estreita. Que Deus te conserve entre esses poucos. Jesus. E depois fechou. Por que fechou? Amados, quando você vai fazer um casamento, ou uma festa de aniversário, ou uma festividade que você tem convidados, repare nisso. Quando todo mundo que você convidou chega, você manda fechar. Tem propósito ficar com a porta aberta? Não, eu convidei fulano, ciclano, beltrano. Está todo mundo que eu gosto, que eu queria estar aqui. Fecha. Não faz sentido ficar aberto. Né? Até para questão de proteção, né? De, olha, vamos finalizar, vamos curtir aqui dentro, né? Vamos tomar um refrigerante, comer um bolinho. Chegou todo mundo, fecha. Quando todo mundo que quis ser salvo for salvo, acabou. Ah, mas agora eu quero. Não tem como. Já entrou todo mundo que recebeu o convite e aceitou o convite. Acabou-se o tempo. Exatamente, fecha a porta. Porque quem tinha para entrar, já entrou. Quem tinha que se converter, quem aproveitou a oportunidade, já aproveitou. O texto fala, amados, que todas as virgens tinham o propósito de colocar um noivo. Tanto as que tinham azeite, quanto as que não tinham azeite. Reforça a ideia de que tem gente querendo ir para o céu de todo jeito. Porque todas diziam, eu vou encontrar com o noivo. O noivo chegou, né? Na mulher, né? Na maquiagem, aquela coisa toda, né? Mas não é de todo jeito. Não tem como. O texto fala que mais tarde as licenciadas vieram, mas a porta estava fechada. Elas pediram para entrar, mas foram ignoradas, amados. Já pensou você bater na porta e ser ignorado? As prudentes entraram com o noivo para o banquete oficial. A porta fechou. Agora vieram as insensatas, pediram para entrar e foram ignoradas. Amados, tem pessoas que Jesus está chamando para o Evangelho e elas estão recusando. Cuidado, porque vai chegar um dia que você vai querer e quem não vai querer mais é ele. Você vai clamar e ele não vai mais te ouvir. Porque a Bíblia fala, buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto está perto. Então, é enquanto. Olha que o termo da gramática está dizendo, enquanto se pode achar. Hoje, você está podendo achar o noivo. Vai chegar um momento que não vai poder mais.
Nesse exato momento que nós estamos aqui nesse culto, tem milhares de dezenas, só Deus sabe quantas almas queimando no inferno. E elas queriam estar sentadas no seu lugar. Elas queriam mais uma chance. Tem um teólogo que diz, né, que o inferno é cheio de pessoas que disseram: vou deixar para depois, vou deixar para amanhã, e o amanhã nunca chegou. Muitas vezes convida, depois eu vou. Exatamente. Depois eu aceito, agora não. O que vai fazer? Estou preparado. Né? Se não me engano, foi Spurgeon que falou, né, se amanhã for o dia da nossa morte, que hoje seja o dia do nosso arrependimento. Aleluia. Glória. Diz a palavra de Deus que o noivo respondeu: a verdade é que não as conheço. Isso aqui é muito pesado. A verdade é que não as conheço. Amados, olha o que ele está dizendo. Eu me baseio na verdade. Eu, Deus, eu, Jesus, me baseio na verdade. Me baseio no que é verdade. E qual é a verdade? A verdade é que eu não te conheço. Eu vou traduzir para que você entenda. Deus não tem como reconhecer uma vida de mentira. Deus não tem como aceitar um cristão falso. Não tem como. A verdade é que eu não te conheço. Eu sou a verdade. Eu sou a própria verdade. Jesus falou: a minha verdade é a vida, né? Você é mentiroso, você é falso. A verdade é que eu conheço você. Não tenho pacto com você. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor herdará o reino dos céus. Não dá para forçar a intimidade com Deus. Não, mas eu vivia na igreja. 300 anos de comissão. Teólogo formado nisso, naquilo, outro. A verdade é que eu não te conheço. Eu não te conheço. Porque lá fora você fazia isso, fazia aquilo. Eu pregava e você não ouvia. Quando eu levantava alguém, você ficava com raiva da pessoa, como se fosse a pessoa. Você não queria perdoar fulano, você só gostava de dizer: você viveu a porta larga. Muitos vão para a igreja, mas não estão em Cristo. E muitos vão querer buscar quando for tarde demais. Na parábola de Lázaro e do rico, o rico só foi se interessar pelo céu quando estava no inferno. Já não dava mais. O azeite ele tem muitas funções. O azeite ele serve para você ungir, né, quando você vai ungir uma pessoa que está doente, conselhar uma pessoa a um cargo ministerial. Azeite serve para lamparina, para manter acesa a lamparina. Azeite serve para comer, nós nos alimentamos com azeite. Né? Azeite serve como remédio. Na parábola do bom samaritano, o homem que levou pancada, ele foi tratado nas feridas com vinho e azeite. Então, para ir para o céu tem que ter azeite. Azeite é algo que trata feridas. Como é que eu quero ir para o céu e continuo com mágoa, com ressentimento? Se o Espírito Santo está em você, as suas feridas têm que ser constantemente tratadas. É alguém falando mal de você, dói, machuca, eu sei. Você era assim, não vou perdoar. Deus, vem cá, tira isso de mim. Não quero obra da carne na minha vida, não quero dar ouvido ao diabo, não quero dar ouvido da minha carne. É um esforço. Por quê? Porque é o azeite. O azeite trata feridas. Ah, mas tem ferida em mim que não está sendo tratada. É porque não tem azeite, não tem presença de Deus. Quem está vencendo é a carne, é uma outra da carne, o Espírito. E ele diz: eu não te conheço, eu não as conheço. Isso aqui é muito pesado. Eu não te conheço, eu não as conheço. Primeiro, o que eu entendo, amados? Elas queriam casar com o noivo, certo? E ele fala: não te conheço. Isso aqui é pesado porque você não casa com quem você não conhece. Especialmente aqui no Brasil, que não tem casamento arranjado, né? Aqui na Oriente Médio, o pai e a mãe escolhem, né, o marido da futura filha. Aqui você escolhe a pessoa que você quer. Analisa: eu gosto disso, eu gosto daquilo, ele é inteligente, ele é engraçado, ele é bonito, aquela coisa toda, eu fui pro Instagram dele. Você escolhe. Agora você casaria com quem você não conhece? Não se casa com quem não se conhece. Ele vai casar, Deus, Cristo, vai casar com quem ele conhece, convive, sabe quem você é, sabe as suas dificuldades, sabe as suas superações, o seu desejo de mudança, sabe a sua sinceridade. Você pretende casar com alguém que seja sincero com você? Ele também. Você pretende casar com alguém que você ama e te ame? Ele também. Ele vai casar com quem ama ele. Não é quem finge que ama. Você casaria com alguém que finge amar você? Não. Perceba que houve tempo, mas elas não quiseram. Carta à igreja de Tiatira: dei tempo para que Jezabel se arrependesse, mas ela continua induzindo os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos refugados a ídolos. Noé, 120 anos construindo a arca. Não teve tempo não? Não
povo não quis. Nabucodonosor, 1 ano. Após 1 ano que Deus usa o profeta Daniel para ele se ensoberbece, dizendo: eu vou construir a Babilônia para minha majestade. Na hora, ouviu uma voz, Deus abateu ele e começou a comer capim. Deus dá tempo. Muitos vão dizer: eu não tive tempo. Teve. Hoje, tem gente buscando a Deus. E hoje tem gente buscando o cão. É um exemplo muito claro. Simples. Aí elas queriam bater na porta e dizer: deixa eu entrar, pode entrar? Não pode. Por quê? Porque o noivo já fechou a porta. As noivas prudentes já estão casando com ele, já é casado. Posso te conhecer ainda? Não. Agora é casamento. E homem casado não tem mais que conhecer ninguém. Tempo de conhecer já passou, né? De paquera, de conversar, vamos ali, vamos ver como é que é e tal. Não, agora casou. Casei, eu vou conversar com você, não vou conversar com você. Não tenho nada para conversar com você, ó. Casei. Era para entrar, entrou. Assim é Deus. Chegou o momento. A noiva do cordeiro finalmente. A árvore é conhecida pelos frutos, né? Então não havia frutos nelas. E ela disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele lhe disse: querido daquele que diz Senhor, Senhor, dará o reino dos céus. Muitos vão dizer que eram cristãos, que eram boas pessoas, que serviam a Deus, que faziam isso e aquilo outro, e não vão entrar. E eu quero finalizar essa mensagem dizendo, versículo 3, né? Vigiem, porque vocês não sabem nem o dia, nem a hora. Nós não temos como saber quando será o arrebatamento, e nós não temos como saber da nossa morte, nós não sabemos, né? Eu não tenho como dizer: vai ser no ano tal, no dia tal, vai morrer disso, no minuto tal. Não tenho como saber a hora da minha morte, ou a sua, ou o arrebatamento. Nós não temos como. Mas, nós temos como estar preparados. Você pode estar preparado. Aí, se for arrebatamento, se for a sua morte, glória a Deus, porque você vai entrar com o noivo para o banquete. Que nós possamos ser aqueles que têm azeite e buscam azeite. Não esteja dormindo, não esteja perdendo tempo, não esteja distraído. A qualquer momento vai dar meia-noite, vai ouvir um grito, o noivo se aproxima e vai entrar quem estiver preparado. Amém? Eu agradeço essa oportunidade.